Boa tarde. Vamos compreender, antes de começar a nossa oficina, alguns conceitos importantes. Pessoa com deficiência, deficiência sensorial do tipo visual, cegueira, baixa visão, barreiras, a perspectiva inclusiva e quais são as possibilidades, né? Acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, dentro de todas as categorias da tecnologia assistiva, nós trazemos a do auxílio para a qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas. Pessoa com deficiência, aquela que está posta, né, na Lei Brasileira de Inclusão, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, nós entendemos aqui que esse ambiente, essa barreira no ambiente é que faz possibilita a participação efetiva dessas pessoas, né, nessa sociedade, nesse ambiente, seja ele físico ou ambiente digital. Então, entendemos que existe um impedimento real, né, na funcionalidade daquelas pessoas, mas também colocamos aqui a sociedade como opressora neste espaço, né? Então, corroborando com esse conceito, trazemos uma citação de Débora Diniz. A deficiência é um conceito complexo, que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente. Então, aqui nós podemos perceber que o corpo tem a lesão, mas a estrutura social ela é realmente opressora. Aqui vale destacar a pessoa deficiente, essa citação é de 2007, mas a partir de 2008, né, o Brasil, ele torna correto o termo oficial, o termo pessoa com deficiência, onde o conceito é defendido, né, na Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo é utilizado é pessoa com deficiência, a sigla é PCD. Então, é esse termo que nós vamos utilizar na oficina nessa tarde. E, dentre todos esses impedimentos, né, o nosso é o impedimento de natureza sensorial do tipo deficiência visual, que é a cegueira e a baixa visão. A cegueira, ela é a acuidade visual igual menor que 0,5 no melhor olho e com a correção ótica, né? Então, ele é um irremediável. Essa cegueira aqui, ela não tem a capacidade, né, essa pessoa não tem a capacidade de perceber cores, perceber movimento, e a baixa visão, ela já tem a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com correção ótica, e também a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos foi igual ou menor que 60 graus, ou essas duas outros comprometimentos, né, que faz com que a pessoa tenha essa deficiência visual do tipo baixa visão. Então, essa pessoa tem um resíduo visual, então ela percebe, né, algumas cores, percebe formas, e é importante, professor, você identificar qual é a especificidade desse seu aluno com baixa visão, porque são muitos, e também são diferentes, às vezes o meu aluno com baixa visão não tem a mesma necessidade, não precisa do mesmo recurso, não precisa da mesma ferramenta que o seu aluno com baixa visão tem. Então, é muito importante essa conversa para saber, né, qual é a ferramenta que ele já utiliza, qual é a ferramenta que ele pode utilizar, apresentar formas, lupas eletrônicas, fazer um teste ali, a lupa eletrônica, a lupa digital, uma acessibilidade, né, do próprio Windows, que já vem no computador, para ver se ele consegue, através daquela lupa ali, do próprio recurso do computador, consegue fazer com que fique aquela leitura mais confortável, que ele possibilite essa leitura para ele. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça o direito dessa pessoa, né, a gozar dessa acessibilidade,
dessa liberdade de se movimentar, de se expressar, de se comunicar, de acessar uma informação. Tudo isso é uma barreira. Qualquer entrave, ou atitude, comportamento, obstáculo que impossibilite essa pessoa de gozar desses direitos é considerado uma barreira. As barreiras, elas podem ser, né, está posto na Lei Brasileira de Inclusão, ela é dividida, né, em 6 categorias: urbanística, arquitetônica, de transporte, a de atitudinal, a tecnológica e a de informação e comunicação. A urbanística são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, que são abertos ao público ou de uso coletivo. A arquitetônica, as existentes nos edifícios públicos e privados, e na de transporte, as existentes nos sistemas e meios de transporte. A de informação e comunicação, a atitudinal e tecnológica, que é que nossa oficina vai se ater mais, na informação e comunicação, é entrave, obstáculo ou atitude, né, que impossibilite a expressão ou recebimento dessa informação, dessa comunicação. Atitudinal são atitudes, comportamentos que prejudicam essa participação, né, das pessoas nessa sociedade. E a tecnológica, que dificulta e impede o acesso à pessoa às tecnologias, ao smartphone, a um computador. O que vamos falar, né, nessa oficina? Quais são as possibilidades que são aliadas a nós professores, que podemos possibilitar esses alunos a enfrentar essas barreiras? São acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva. O que é acessibilidade? É a possibilidade, é o adaptar aquele espaço ali que estava inacessível e trazer a possibilidade de tornar aquele ambiente ali acessível, né, para que ele possa se comunicar, possa se movimentar ali naquele ambiente, naquele mobiliário, ter autonomia naquele espaço, né, privado ou de uso coletivo, de uso público. Então, é importante destacar aqui a adaptação. Essa palavra aqui, de acessibilidade, você vai fazer uma adaptação daquele espaço já existente para se tornar acessível. E o desenho universal, ele não tem necessidade de adaptação. É uma concepção, né, de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Então, o maior número de pessoas usando aquele projeto ali, né, aquela página da web, mas o desenho universal, ela vem para todas as pessoas, serem possíveis para todas as pessoas utilizarem aquele mesmo ambiente ou programa. Então, tudo isso é projetado sem precisar de adaptação. Eu já faço aquele espaço ali, não pensando no que o que pode acontecer, mas já prevendo todas as possibilidades de deficiência, de falta de funcionalidade, para poder tornar possível aquele espaço ali para todos. Incluindo também os recursos de tecnologia assistiva, né? Então, o que são tecnologias assistivas? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada também à atividade, né, à participação dessas pessoas tanto com deficiência como com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, é importante aqui, né, você perceber que existe tecnologias de alto custo, com tecnologia, uma cadeira de roda, que precisa de uma tecnologia de ponta, ou você pode ter uma de baixo custo, que é uma tecnologia onde você pega o garfo, entorta o garfo. Ali já foi uma tecnologia assistiva, você pegou algo inexistente e o adaptou ali para aquela pessoa utilizar, né, para promover a funcionalidade da mão que ela não tinha. Então, ela consegue levar a comida à boca. Então, é importante destacar aqui que a tecnologia assistiva, ela objetiva promover a funcionalidade. Então, se meu aluno não tem a visão, então, vou utilizar um leitor de tela para ele conseguir ler aqueles textos ali, vou fazer uma descrição na imagem para o leitor de tela fazer a leitura da minha imagem. Então, são tecnologias assistivas, são estratégias que a gente utiliza. Se uma pessoa que está usando a rede social não consegue fazer a leitura daquela imagem ali com o leitor de tela, usa um hashtag para cego ver, como a professora Patrícia Braille utiliza, né, nas suas
nas suas redes sociais, ou hoje já se utiliza para todos verem. Então, são tecnologias assistivas que podemos perceber que tem um custo elevado e um baixo custo, precisa de atitude, precisam de práticas, né, no nosso dia a dia, metodologias que são simples, são adaptações de materiais didáticos, são confecções de um material didático para pessoa com baixa visão, para pessoa cega, que são simples de acontecer e são consideradas tecnologia assistiva. Algum exemplo de acessibilidade, por exemplo, é as cartilhas sobre acessibilidade na web, onde nós podemos utilizar para melhorar nosso ambiente ali web para as pessoas com deficiência. Aqui tem uma imagem, né, de uma maçaneta, que não é bom para todos, porque aqui não tem muita força, não consegue rodar, uma maçaneta redonda, né, onde tem um X na frente, dizendo que não é muito boa, e uma que traz no desenho universal, que tem uma maior usabilidade de pessoas, que a maioria das pessoas conseguem acessar mais facilmente, que é aquela uma maçaneta mais conhecida, né, projetada com desenho universal. A nossa tecnologia assistiva da oficina vai ser na categoria auxílio para a qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas. Existem inúmeras categorias, né, muitas outras, esporte e lazer, categorias com habilidade auditiva, para vida diária, como eu falei, do garfo. Então, a nossa oficina vai ser até a essas aqui, de auxílio para qualificar a habilidade visual, que segue, né, uma imagem com um livro de fundo preto e uma lupa para leitura de 2,5 de aumento. As letras são brancas e a lupa está aumentando a primeira, segunda e a terceira linha, e a mão segurando, duas mãos, né, segurando a lupa. A imagem de uma linha braille com 8 teclas em cima, 4 na direita, 4 na esquerda, branca, é uma linha braille preta, é cinza claro, né, as teclas. Ao meio tem uma redonda com 5 teclas, e a linha braille embaixo na parte inferior do teclado, da linha braille. Quais são as barreiras, né, que essas pessoas com cegueira encontram nesse ensino remoto, nessas páginas web, que são mais encontradas? São imagens simples ou complexas, né, sem legenda, sem texto alternativo, ou descrição na própria imagem. Então, a gente sabe que tem imagens simples, como aquela da maçaneta que eu acabei de apresentar, que numa legenda, maçaneta, a pessoa já consegue saber ali o que é. E outras imagens mais complexas, precisa, né, de um texto alternativo, que não é recomendado na legenda, é recomendado no texto alternativo, que fica por trás da imagem. Visualmente, a gente não consegue visualizar, só a pessoa que tem um leitor de tela consegue fazer essa leitura dessa imagem através desse texto alternativo. E descrição na própria imagem são imagens mais complexas, como organogramas, fluxogramas, que exigem mais um texto extremamente longo, então ela já fica na própria imagem. A imagem do fluxograma, e na própria imagem existe a descrição em forma de texto, né? Funcionalidades que só existem através da navegação por mouse. Como a gente sabe, uma pessoa com deficiência do tipo cegueira, ela não navega por mouse, ela navega por teclado. Então, tem algumas funcionalidades, algumas informações, né, que são apenas com um destaque visual. Então, vídeo, filme, videoaula, sem alternativas em áudio ou em texto. Isso é uma barreira que eles encontram. Quando a gente está assistindo a videoaula, a gente tem aquele sentido, né, da visão e da audição, e eles só têm o da audição. Então, é preciso uma transcrição desse texto, dessa videoaula, para que eles possam acessar e ter dois sentidos para melhor compreensão desse conteúdo. Falta de sequência lógica de navegação via teclado, né, nos links na sala virtual. Então, assim, você vai indo pelo teclado, não tem uma sequência, não tem links com informações, né, falta de informação do conteúdo nos links, um link para um ambiente, outro externo, não tem link externo, link para saber mais sobre tecnologia assistiva,
saiba mais, sempre tem assim, então, saiba mais sobre acessibilidade. É sempre bom você colocar a informação naquele link ali maior, porque quem está navegando por teclado não sabe, tem uma infinidade de informações antes e um link saiba mais, não tem como ele saber o que ele vai saber mais ali, já que tem tantas outras informações antes no texto. Inexistência, né, de sumário por hiperlinks, CAPTCHA para identificação de uma imagem sem áudio, vamos identificar se você é um robô ou você é humano, aí coloca lá, marque as figuras que apresentem carros. Se aquela imagem não está com um texto ou um áudio para dizer qual é a imagem, não tem como clicar, então não tem como avançar para outra página. Informações importantes só com destaque visual, né, como eu falei anteriormente. Então, as barreiras também, né, para baixa visão, dependendo do comprometimento que o estudante, a pessoa com deficiência visual tenha, ele tem essas que eu falei, acabei de falar de cegueira, e também essa a mais, né, com baixa visão, depende do comprometimento, do resíduo visual que ele ainda possui. Não tem, né, muito contraste entre o plano de fundo e a cor do texto, que é exatamente esse slide que eu estou apresentando. Ele tem um fundo branco e as letras pretas, ele ainda está com letra maiúscula, né, recomendado a maioria das... Se existe possibilidade, utilize letra em caixa alta, que é mais fácil na hora da ampliação da lupa eletrônica do aluno conseguir perceber mais, né, e essa daqui, um recurso muito utilizado é o fundo preto e a letra branca, ao contrário desse slide aqui. Fontes com serifa, cursivas ou decoradas. Então, nós utilizamos muito, né, fontes com cursiva, até o Times, que é uma das fontes mais utilizadas, né, ela tem serifa. Então, assim, é recomendado usar Arial, que não tem serifa, não tem curvinha depois da letra. É uma letra limpa, não é uma letra muito rebuscada. Textos e funções que, ao serem redimensionados, perdem suas funcionalidades. Você aumenta ali, não tem como você saber no contexto, no visual você consegue ver, mas quando ela é redimensionada, você perde total a função. E também CAPTCHA, né, para identificação de uma imagem sem áudio. Quando você aumenta ali, você não tem como identificar se ali tem um carro ou se não tem. Então, essas são as barreiras, tanto das pessoas com deficiência do tipo cegueira e da baixa visão, que a gente encontra e a gente vai aqui, né, conversar com vocês para poder, numa perspectiva inclusiva, né, onde o professor e a pessoa com deficiência visual, juntas, elas encontram essas barreiras, mas elas procuram possibilidades para superar. Então, são tecnologia assistiva, acessibilidade e um projeto, né, de desenho universal, que a gente consegue juntos fazer esse ambiente educacional mais inclusivo. Então, nessa perspectiva inclusiva que essa oficina traz para você. Então, vamos colocar aqui uma música para a gente refletir. Ser diferente é normal. Aqui está uma captura de tela do YouTube dos cantores Preta Gil e Gilberto Gil, em um estúdio. Os dois estão batendo palmas, com blusas escuras e fones pretos no ouvido. Ao fundo, um espelho refletindo instrumentos musicais e 2 janelões de vidro com árvores do lado de fora. Então, vamos aproveitar nessa oficina para trocarmos experiências, aproveitar essa rede de apoio, nossas experiências enquanto UFRB, vivências com pessoas, né, com estudantes com baixa visão, com deficiência visual, vamos juntos fazer esse espaço educacional mais inclusivo nesse ensino remoto, nesse momento de pandemia, onde todos juntos somos mais fortes. Obrigada pela atenção. Vamos ouvir a música agora.